Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer o penúltimo estudo do santuário, né? Dessa série do santuário, tá sendo maravilhoso. E o tema de hoje vai ser mantendo o santuário. Então bora começar, que hoje eu tenho reunião. Deus solicitou a construção do santuário para habitar no meio do seu povo. A comunhão era o foco de sua construção. Por isso, ele deveria ser construído com oferta e mantido com o dízimo, que eram recursos destinados a ele. Com o fim do sistema sacrificial, que era o sacrifício de animais no Velho Testamento, a nova aliança no sangue de Cristo, né, que é o Cordeiro de Deus, é chamada de evangelho e a igreja é encarregada de sua pregação, sendo um canal de comunhão e relacionamento entre Deus e o homem. Assim, ela se torna depositária dos dízimos e ofertas que pertencem a Deus e os utiliza para cumprir sua missão ao mundo. Vejamos a forma, né? Agora a gente vai ver como é que isso faz isso. Então, em Êxodo 25, o verso 2 e 8, qual foi o plano de Deus para a construção do santuário? Aí está escrito: fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então, a pessoa que dá a oferta, o coração tem que estar movido a isso. Então, não é porque alguém te falar, não, você tem que dar, sei lá, tudo que você tem. Se Deus não te pediu isso, então não faça isso, porque você deve fazer o que Deus está te mandando, não o que pessoas estão falando para você fazer, né? Então, igual a oferta. A oferta é santíssima a Deus. Então, você não vai dar qualquer coisa, né? Como se fosse uma esmola, porque Deus não precisa disso, Ele é dono de tudo. Então, a sua gratidão Ele pede em oferta. E o dízimo é santo a Deus também, mas ele já deixa estabelecido 10% e é só isso que ele quer, né? Porque tem todo aquele simbolismo que a gente já falou aqui no canal. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha que tem escrito não, é explicado melhor sobre a oferta e sobre o dízimo também, tá bem explicadinho. Desde que Moisés recebeu as orientações de Deus para a construção do santuário, o Senhor apresentou um plano para sua manutenção e do sacerdócio, baseado na fidelidade sistemática na nação, nas doações de ofertas. Dessa maneira, o santuário foi constituído e mantido ao longo dos séculos. Em Números 18, o verso 21 até o 24, além das ofertas, o que mais Deus pediu para os israelitas? Então, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos. Então, para os descendentes de Levi, né, que trabalhavam na casa de Deus, eles recebiam o dízimo de toda Israel, né, toda a população que era do povo de Deus. Os dízimos foram designados por Deus exclusivamente para a manutenção dos sacerdotes levitas, que deveriam dedicar-se integralmente. Integralmente é tipo, só faz isso, né?
ao ministério sacerdotal. Então, tem muita igreja, sei lá, pastor, né, ou líder religioso, não sei, que eles não se dedicam, tipo, totalmente só para isso. Então, a Bíblia ensina que é só isso. Então, se a pessoa diz que é pastor, mas não se dedica somente a pastorear, então ele não é pastor. Pelo menos não biblicamente falando, né? Porque a pessoa que é pastor, ele deve viver aqui é que a gente falou, dos dízimos. Então, o pastor tem que viver do dízimo da igreja, mas não é pegar, tem uma igreja, então sou pastor dessa igreja, então tudo que é dízimo vai ser só para mim, né? Não é assim que funciona. Porque todo tesouro deve vir à casa de Deus, só que quando chega à casa de Deus, tem que ser dividido entre todos os pastores. Então, quando, né, cada um abre sua igreja, aí fica bagunçado. Porque uma pessoa só recebe o dízimo de todo mundo. E Deus, né, ele criou a igreja, mas tem muitos pastores. Não é só um. E aí, né, nisso que muitos pastores enriquecem, né, com o dinheiro dos fiéis e dá ruim, porque eles não estão seguindo exatamente o que está escrito. Porque a tribo de Levi não era só uma pessoa, eram várias. Então, se todas estão participando, todas precisam receber, porque trabalham para Deus, né? E Deus abençoa, gente. Mas, né, não sou perita nisso, então não vou falar muito sobre isso, porque eu não entendo na prática como que funciona isso, né? Só um pastor, né, de verdade, né, que trabalha só em pastorear, que pode falar sobre isso. Eu não tenho condições para falar sobre isso, mas a gente deixa aqui, né, que tá escrito. Em Gênesis 14, verso 18 a 20, em Gênesis 28, verso 20 e 22, que personagens do Antigo Testamento são destacados em relação aos dízimos. E aí você vai ver que é Abraão e Jacó. Então, Abraão, ele dava dízimo de tudo que ele recebia de Deus, e Jacó fez um pacto com Deus antes mesmo de receber, que ele seria, né, dizimista e ofertante, não com essas palavras, mas ele disse que ia dar o dízimo de tudo que ele recebesse, né, e a oferta também. Então, né, vocês podem ver aí na Bíblia de vocês que é Abraão e Jacó, eles já faziam isso. Na experiência de Jacó está a essência do plano do dízimo. Ele não possuía nada, né? Antes mesmo de receber, ele já fez isso. E propôs uma sociedade com Deus, na qual a fidelidade seria uma resposta à bênção do Senhor, ou seja, Deus nunca pede nada sem primeiro dar. É Deus quem cria todas as condições para que o ser humano adquira bens. Deuteronômio 8:17. Qualquer dádiva do ser humano sempre será uma resposta à bênção divina. E tipo, se você como diz? Você, tipo, trabalha para Deus, certo? E aí, você recebe porque você trabalha para Deus. Então, Deus te acorda de manhã para você ir trabalhar.
Então, ele não só te acorda de manhã, ele te acorda, te dá saúde, disposição, ânimo para você ir fazer tudo que você tem e depois voltar, né? Cortei meu dedo. Aí, né, você recebe o dinheiro porque você trabalhou. Esse celular tá baixando. Você recebe o dinheiro porque você trabalhou. Eita, o negócio que tá dando. Vou deixar assim mesmo, gente, senão vai ficar ruim. Então, você recebe o dinheiro que você trabalhou. E aí você pode, né, dizimar e ofertar. Se Deus não te acordar de manhã, você nem vai respirar, você não vai, né? Então, tudo vem de Deus. Por isso que ele pede o mínimo, que é a nossa oferta e os nossos dízimos, né? Nosso dízimo. De tudo que ele nos dá. Então, se você respira, ou se você, né, pode falar essas coisas, ele pede o quê? O dízimo disso. O dízimo é o quê? Você falar para outra pessoa. A oferta é o quê? É você, sei lá, cantar, alguma coisa assim. Então, de tudo, você pode, né, dar o dízimo e a oferta. Acho que agora fica. E agora a gente vai para Miqueias 3:11, 1 Coríntios 9:13 e 14. Qualquer coisa, se algum verso estiver errado, eu vou deixar na descrição certinho, tá? E qual é a visão bíblica sobre a manutenção da obra da pregação do Evangelho? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, se você vive somente para a causa de Deus, então você tem que viver e receber por isso, né? Igual os discípulos, no caso apóstolos e depois discípulos, né? Viveram disso. Então, bom, a igreja que eu frequento também tem isso, né? Tipo, cada pessoa dá o dízimo e oferta, né? Sistematicamente, como tá escrito. E aí, vai tudo para casa do tesouro. Na casa do tesouro é dividido, né, o valor. E aí, todos recebem o mesmo valor. Seja você tá sei lá, nos Estados Unidos, o outro tá no interior da Bahia, tá recebendo o mesmo salário. Aí tem os a mais, né? Que é ajuda de custo, essa palavra. Ajuda de custo, igual. A pessoa que vai trabalhar no exterior e uma pessoa que vai trabalhar no interior, a ajuda de custo deles são diferentes, porque um aluguel é mais barato e o outro aluguel é muito mais caro. Então tem isso daí também. Então tem uma ajuda de custo, mas o salário é exatamente igual para todos que trabalham, né, para Deus. Então o salário é igualzinho para todos. O que vai mudar é a ajuda de custo dependendo do lugar, né? Porque o valor do aluguel de cada casa ou lugar onde a pessoa vai morar e também o país ou estado vai ser mais caro ou mais barato. Então, por isso a ajuda de custo vai variar, mas o salário é igual. Foi o próprio Deus quem declarou seu direito sobre o dízimo. Levíticos 27, verso 30. E através desses recursos era seu propósito estender as bênçãos do Evangelho a todo mundo. Mateus 24, verso 14. Através da dedicação integral à pregação do Evangelho, Deus tem edificado sua igreja em todos os tempos. Por isso, o Novo Testamento confirma o destino do dízimo para o ministério. Então, o dízimo e a oferta não é para a pessoa gastar como quer. É para a pessoa
pagar, né, os levitas, né? Porque levita não é só aquele que canta, é aquele que trabalha na causa. Então, todos têm que receber. E, deixa eu ver, faço parte desse grupo. E deixa eu ver o que mais. Ageu 1, o verso 6 e 9. Malaquias 3, o verso 8 e 9. O que acontece quando não devolvemos a Deus o que lhe pertence? Então, o que acontece? Tornamos-nos egoístas. Então, o dízimo é uma forma de que você, né, no caso é Deus trabalhando para que você não seja egoísta, para que você divida, né? Não entre em dívida, é você dividir o que Deus te deu com toda a igreja, né? Porque é uma pequena parte e é dele, você só está devolvendo. Então, e também o que mais que acontece, as bênçãos são retiradas. Já viu aquele povo que trabalha, nunca tem dinheiro e tá sempre enrolado com alguma conta? Pois é esse povo aí. Fala, oxe, mas vai pra igreja, faz isso, aquilo, aquilo, outro e tá sempre com dívida, sempre enrolado, não sei o que, né? Alguma coisa tá pegando. Mas não necessariamente é só por causa disso, né, gente? Não vamos generalizar. As bênçãos de Deus não podem repousar sobre o coração egoísta. Então, se você é egoísta, a bênção de Deus vai ser retirada de você. Com a entrada do pecado, o egoísmo passou a ser natural ao ser humano e somente o reconhecimento da dependência de Deus é capaz de quebrar esse princípio pecaminoso originado na queda. Ao devolver os dízimos, reconhecemos Deus como Criador e proprietário de todas as coisas. Salmo 24, 1, Salmo 50, 10 até o 12. Ao lhe dedicarmos as ofertas, o reconhecemos como Redentor. Então, cada coisa que Deus ensina na Bíblia tem um significado que vai te ajudar, não ajudar Deus, porque Deus já é dono de tudo, né? Então, quando ele fala para dar a oferta e dar o dízimo, não é porque ele precisa, na verdade é porque a gente precisa fazer isso, para a gente não ser egoísta e também para reconhecer que ele é Deus Redentor, ok? Deuteronômios, né? Já vamos terminar. Deuteronômios 16, mas tem mais um. 16, 17, 2 Coríntios 9, verso 5, 1 Coríntios 16, o verso 2. Qual é o plano de Deus para as ofertas? Então, a oferta deve ser proporcional, voluntária e planejada. A oferta deve ser planejada. Então, se você recebeu, sei lá, algum dinheiro, e aí você já separa um valor, seja, sei lá, 5%, 1%, 2%, você que vai decidir quanto por cento você vai dar de oferta, né? E precisa ser voluntária, no caso você deve sentir, no caso o Espírito Santo vai te tocar, né? Para que você oferte o valor que, né, é necessário para ajudar alguém. Então ele vai falar da sua mente, né? A oferta tanto. E aí isso é proporcional àquilo que você recebe. Então, se um mês você recebeu mais e se um mês você recebeu menos, você vai ofertar mais e vai ofertar menos, entendeu? Você não vai dar mais do que você recebe, entendeu? E a oferta deve ser regular e sistemática. Então, você sempre tem que dar oferta e tem que ser sistematicamente. O que é isso? Dar todas as vezes a mesma quantia, ou se você recebeu, né, um bônus e você quer
mostrar gratidão a Deus, aí você dá um pouco a mais para que Deus, né, e todo o universo saiba que você está reconhecendo a Deus e que Ele te abençoe e você tá feliz. E é isso. Aqui, o plano de Deus, de acordo com o método bíblico, é chamado de pacto, no qual o adorador define uma porcentagem de seus rendimentos como oferta dedicada ao Senhor. Através das ofertas, o cristão demonstra um coração generoso e agradecido diante das bênçãos recebidas de Deus. Última perguntinha, Malaquias 3, o verso 10, o verso 11, Salmos 37, o verso 35. Que promessas Deus faz para seus filhos fiéis? Então, no versos vai estar escrito: por vossa causa repreenderei o devorador. Então, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus repreende o devorador, que é o que? É um inimigo, né? Tentando te roubar de todas as formas possíveis. Quando você não oferta ou não dá dízimo, não devolve, então o inimigo tem legalidade para fazer o quê? Devorar o seu dinheiro sem você nem perceber. Então, você fica sem dinheiro muito fácil. Abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Nunca mendigar o pão. Então, quando você é um fiel, né, dizimista e ofertante, Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas. E aquilo lá que Deus fala, né? Nunca vi um justo mendigar o pão. Por quê? Porque o justo, ele é justo, então ele é fiel, então Deus abençoa até as gerações. O ato de adorar a Deus através da devolução dos dízimos e a entrega de ofertas é o reconhecimento que pertencemos a Ele pela criação e redenção. E esse é o estudo de hoje. Boa tarde, Deus abençoe vocês.